Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Em 2018, acabei voando para a Grécia para uma semana de férias sozinho. Tinha visto vários hotéis interessantes ao planejar a viagem, mas pelo mesmo preço podia alugar um apartamento inteiro no Airbnb. Algumas opções de aluguel eram absolutamente incríveis. Pelo preço de um quarto de hotel com banheiro privativo, eu poderia alugar um apartamento que parecia algo em que um milionário se hospedaria na Riviera Francesa ou algo do tipo. A economia da Grécia não é das mais fortes, então fazia sentido que os preços fossem baixos. Mas mesmo assim, em comparação com outras opções, só se podia descrever como suspeitosamente acessível. Como qualquer pessoa sensata, fui direto para ler as avaliações, e apesar de todas serem de 5 estrelas e falarem maravilhas do anfitrião, ainda parecia bom demais para ser verdade. Mas além disso, só havia 2 dias livres no calendário de reservas, então não apenas mostrava que outras pessoas também estavam interessadas, mas significava que eu precisava reservar logo ou perder a chance. Eu poderia reservar, testar o lugar, e se fosse uma decepção, simplesmente procurar um hotel mais simples e confiável. Nesse caso, só usaria o lugar para descansar a cabeça depois de dias longos explorando minha terra ancestral. O voo para a Grécia foi o primeiro voo longo que fiz, e todo o processo me deixou completamente exausto. É estranho como ficar sentado em um avião por quase 10 horas pode fazer isso, mas acho que foi o estresse que me desgastou. Preocupações com perder o passaporte, o bilhete eletrônico, ou com ter esquecido algo importante no meu apartamento. Sei que são coisas irracionais de principiante, mas depois do alívio de pousar em segurança e de chegar bem ao Airbnb, senti que poderia dormir por dias. Nem mesmo a empolgação de ver o apartamento conseguiu me manter acordado por muito tempo. E Deus do céu, eu estava empolgado. Era tudo o que eu podia ter esperado. Um magnífico mosaico de azulejos em preto e branco e uma escada de ferro forjado em espiral. Poderiam ter cobrado o dobro do preço e as pessoas ainda pagariam para ficar em um lugar assim. Mas a pergunta continuava. Por que exatamente os donos estavam cobrando tão pouco? Sei que era uma pergunta importante, que qualquer pessoa sensata continuaria se fazendo. Mas acho que a beleza do lugar e meu cansaço criaram a combinação perfeita para apagar qualquer preocupação da minha mente. Me convenci de que poderia inspecionar o lugar a fundo na manhã seguinte, depois de uma boa noite de sono. Lembro que acordei pouco antes do amanhecer ao som de algo arranhando muito perto de mim. Talvez arranhar não seja exatamente a palavra, mas me inclinei em direção ao criado mudo, acendi a luz e vi, definitivamente, uma barata correndo em direção à escuridão sob a cama. Odeio insetos, e baratas estão no topo da lista. De repente, entendi por que o preço do Airbnb era tão baixo. Provavelmente o prédio todo estava com uma infestação da qual não conseguiam se livrar, e talvez não pudessem arcar com uma dedetização, então esperavam ganhar um dinheiro rápido no Airbnb para conseguir fazê-la. Minha teoria fez ainda mais sentido quando os donos se recusaram a me reembolsar de qualquer forma, com uma desculpa ridícula de que na Grécia há muitos insetos no verão e que outros hóspedes não tinham tido problemas com isso. Eles sabiam o que estavam fazendo, agindo como se uma infestação de baratas fosse o mesmo que ter algumas moscas na casa. Tentar conseguir um reembolso se tornou uma história completamente à parte, mas não é tão assustadora quanto o que tenho para contar aqui. Então, se ainda não estava claro, não havia a menor chance de eu passar outra noite em um lugar com baratas tão perto da cama. Felizmente, nem sequer tinha desempacotado, então apenas peguei minhas coisas, pulei no carro alugado e dirigi em direção ao porto, onde sabia que havia vários hotéis. Só que enquanto dirigia, comecei a sentir algo estranho no meu ouvido esquerdo, como se estivesse frio por dentro. Pensei que talvez tivesse uma infecção de ouvido, que o cansaço e o estresse do voo tinham afetado meu sistema imunológico. Mas naquele momento, estava a caminho de reservar um quarto de hotel e começar uma batalha épica de e-mails para conseguir o reembolso, então não estava em posição de fazer muito a respeito. O problema era que já eram umas 5 ou 6 da manhã, então nenhuma das clínicas locais estava aberta para que eu pudesse me consultar. Quando a sensação estranha no ouvido começou a piorar, decidi parar perto do porto e usar um cotonete para ver se havia sangue, pus ou algo assim. E peço desculpas para quem acha isso um pouco nojento, mas se é o caso, parem de ler agora, pois vai ficar muito, muito pior. Parei
Procurei na minha necessaire uma caixinha de plástico. Peguei um cotonete e o introduzi suavemente no ouvido. Mas quando fiz isso, senti algo realmente se mexer dentro do ouvido. Naquele momento, não sabia se era porque tinha empurrado um pedaço de cera mais para dentro do canal auditivo. Mas quando tirei o cotonete, vi duas coisinhas finas e marrons presas na ponta. Lembro de ter olhado e pensado, que diabos é isso? Até que de repente a ficha caiu como um muro de tijolos. Sacudi a cabeça e senti o mesmo movimento estranho no ouvido esquerdo. Foi então que percebi algo que parecia uma mistura de realidade e pesadelo. Havia baratas perto da minha cama quando acordei. Algo estava se movendo no meu ouvido. As duas coisinhas finas no cotonete eram pernas de barata e havia uma maldita barata dentro do meu canal auditivo. Fiquei em completa negação por 1 ou 2 minutos dizendo não, não, não em voz alta, tentando me convencer de que era outra coisa. Mas quando finalmente aceitei o que estava acontecendo, comecei a hiperventilar. Demorei um tempo para me acalmar, mas quando consegui, o próximo passo foi pegar a pinça que tinha comigo, inseri-la cuidadosamente no ouvido e tentar tirar a barata eu mesmo. Mal consigo descrever o quão horrível foi tentar manobrar a pinça, sentir a barata e perceber que ela tentava se enfiar ainda mais fundo no canal auditivo. Era como se estivesse tentando chegar ao meu cérebro. Sei que os ouvidos e o cérebro não estão conectados assim, mas no meu estado de pânico e exaustão, era exatamente o que sentia que ela estava tentando fazer. Quanto mais tentava, mais parecia que a barata se afastava da pinça, e me dei conta de que, se realmente quisesse tirá-la, teria que ir a um hospital. Foi assim que acabei indo ao Hospital Universitário de Patras, e durante o caminho todo, estava dolorosamente consciente de que a coisa tentava se aprofundar ainda mais no meu ouvido. Preciso dizer que, embora não tenha sido realmente doloroso em nenhum momento, foi a pior espécie de tortura mental que já experimentei na vida. Entrar na emergência foi meu primeiro golpe de sorte, pois como era muito cedo na manhã de uma segunda-feira, quase não havia ninguém esperando para ser atendido. Depois de atenderem uma mãe e filha, chamaram meu nome na recepção para eu explicar o problema. A primeira enfermeira com quem falei não falava muito bem inglês, então tive que esperar alguns minutos até encontrarem alguém que falasse. A próxima enfermeira falava inglês surpreendentemente bem, mas quando expliquei a situação, ela fez uma cara de completa incredulidade. Ela me perguntou se eu estava sentindo dor e eu disse que não, mas que estava com vontade de vomitar. Continuou cética, mas me levou para ver o médico que olhou meu ouvido com um otoscópio. Embora eu não fale grego, a reação contida do médico me disse que havia definitivamente uma barata no meu ouvido. Usando a enfermeira como intérprete, o médico me explicou que o mais importante era manter a calma. Colocaram uma pulseira no meu pulso e me disseram que remover a barata seria relativamente fácil e que conseguiriam tirá-la 100%, mas que eu precisava me manter calmo. Se eu não me acalmasse, não conseguiria ficar imóvel. E para retirar a barata, teriam que usar instrumentos delicados que poderiam danificar meu ouvido se eu não estivesse completamente quieto. Ouvir isso não foi exatamente relaxante, mas a enfermeira me aconselhou a controlar minha respiração e a focar no fato de que tudo ficaria bem, o que realmente me ajudou a recuperar um pouco da calma. Depois disso, outra enfermeira mediu minha pressão arterial, que estava alarmantemente alta, mas atribuíram ao estresse da situação, e todos concordamos que não seria necessário medicação. Eu não tinha ideia do porquê estavam fazendo todos aqueles exames, e tenho certeza de que eles tinham suas razões, mas eu só queria que começassem a extração de uma vez. Felizmente, foi o que fizeram em seguida. E a enfermeira explicou que usariam um anestésico chamado lidocaína para preparar a área e remover a barata. A lidocaína funcionaria como agente anestésico, fazendo com que a extração não fosse dolorosa e também matando a barata. A lidocaína cumpriu seu papel, mas antes disso, a barata enlouqueceu tentando escapar do líquido, o que foi a pior parte para mim. Mas eu estava muito grato por aquilo estar perto de acabar. Literalmente, sentir o inseto se mexendo cada vez mais rápido e depois desacelerando à medida que morria. Não acho que existam palavras para descrever o quão aterrorizante foi. Depois de cerca de 2 minutos sentindo a barata morrer, o médico usou uma pinça grande e curva e começou a removê-la. Mas não de uma vez só, e sim pedaço por pedaço. Quando tinham tirado tudo, ou pelo menos tudo o que conseguiram, a enfermeira me mostrou numa toalha de papel o que haviam removido. Acho que, quando inteira, tinha uns 2,5 centímetros, o que sei que não é muito grande, mas era uma barata se mexendo no meu canal auditivo. Então não importa o tamanho.
Depois disso, examinaram meu canal auditivo uma última vez para garantir que nada tivesse ficado lá. Disseram que eu podia ir embora, com uma receita de antibióticos orais e outro tipo para aplicar diretamente no ouvido. Meu ouvido esquerdo basicamente ficou dormente pelas 24 horas seguintes, mas conforme a semana avançava, ele não melhorava totalmente. Achei que era só resultado de ter uma barata e um par de pinças cirúrgicas no ouvido, mas a sensação de algo raspando não parava. Quando voltei a Baltimore, fui ver minha médica. Contei-lhe toda a experiência, e ela pediu a um assistente médico para lavar meu ouvido e eliminar qualquer acúmulo de cera que pudesse estar afetando minha audição e causando pressão. Depois do enxágue, eles examinaram meu ouvido, e não consigo explicar o quanto me deu um frio na espinha quando o assistente disse que via algo que parecia uma perna de inseto com espinhos dentro do meu ouvido. Senti-me mal. Aquele pesadelo não tinha acabado e eu só queria que terminasse. Minha médica acabou lavando meu ouvido de novo e retirou mais 6 partes da barata que os médicos gregos não tinham visto, e isso quase 2 semanas depois do incidente. Acho que o que eu vi não era a barata completa e que desejei que fosse só por puro desespero. Chorei em silêncio durante todo o procedimento, e minha médica foi incrível, me dando um abraço quando terminou. Ela tem sido minha médica desde sempre, então temos uma relação próxima. E para quem se pergunta por que foi tão pessoal, ela também me consolou dizendo que provavelmente ainda havia mais pedaços da barata no meu ouvido e que iria marcar uma consulta urgente com o otorrinolaringologista para o dia seguinte. Quando terminei a consulta, fui para casa e tentei relaxar antes de ir à clínica de otorrinolaringologia na manhã seguinte. Lá me sentaram em uma cadeira de exame confortável e o otorrinolaringologista posicionou um tipo de microscópio ao lado da minha cabeça. Ele não disse muito, e todo o exame foi basicamente em silêncio, até que ele disse as temidas palavras: "Definitivamente tem algo aí dentro." A próxima coisa que percebi foi ele usando o que pareciam grandes pinças com pontas arredondadas para buscar o resto da barata no meu canal auditivo. Desta vez não usaram nenhum tipo de anestesia, então foi bastante doloroso, e por causa do instrumento, eu podia ouvir as partes da barata estalando enquanto ele as apertava e puxava para fora. Mesmo quando ele terminou e lavou meu ouvido novamente, ficando 99% certo de que havia removido tudo, eu ainda não me sentia muito melhor. Isso me surpreendeu, porque achei que uma vez que tudo estivesse fora, me sentiria aliviado do problema, mas não foi o caso. Em vez disso, eu não conseguia parar de pensar que os restos daquela barata ficaram no meu ouvido por 2 semanas, e que ainda poderia desenvolver uma infecção grave no ouvido. Só consegui superar isso no último ano, mais ou menos, mas ainda tenho um medo mortal de qualquer inseto que possa entrar no meu ouvido, especialmente baratas. Não é tão ruim quanto antes, mas ainda é um problema para mim, e sinceramente, não espero superar isso completamente por um bom tempo. Oregon. Não sou de lá, mas quando decidi ir, pensei em ficar alguns dias a mais e transformar a viagem em umas pequenas férias. Estava interessado em explorar a área próxima e consegui encontrar uma oferta muito boa em um Airbnb a apenas 15 minutos do local do casamento. O casamento seria no sábado, e cheguei ao Airbnb na quinta-feira à tarde. Era uma casa pequena em um bairro agradável, e eu tinha a casa toda só para mim. No primeiro dia, fui até uma cidade próxima e encontrei outro amigo que também estava na cidade para o casamento. Voltei para casa à noite, já tarde e cansado pelo longo dia. Entrei na cama, liguei a televisão e adormeci em cerca de 15 minutos. Acordei na manhã seguinte sem despertador, o que foi ótimo, e levantei para fazer café. Enquanto tomava o café, saí na entrada da casa, pois parecia um dia realmente bonito. Assim que saí, notei que havia algum tipo de bilhete colado na porta. Peguei e li, sem saber o que poderia ser. A nota dizia, e cito: "Ontem à noite entrei na sua casa. Você deveria consertar suas fechaduras." E no final, havia um desenho de uma carinha piscando. Fiquei assustado ao ler isso e entrei imediatamente na casa, começando a olhar ao redor. Tinha certeza de que a porta principal estava trancada, pois me lembrava de tê-la destrancado para sair poucos minutos antes. Só havia outra entrada para a casa, que era a porta dos fundos. Corri até lá e verifiquei, mas também parecia trancada. Em seguida, comecei a procurar pela casa toda. Como já mencionei, não era uma casa muito grande, então não levou muito tempo para revisar cada canto. Depois de procurar em todos os quartos, armários e até nos armários da cozinha,
Não vi ninguém nem sinal de que alguém tivesse estado ali. Estava assustado, mas depois de um tempo pensei que talvez fosse algum tipo de brincadeira de alguém que morava na rua. Eu sabia que essa casa era frequentemente alugada por outras pessoas. No entanto, não havia como saber ao certo. Sempre fui um dorminhoco muito profundo, e além disso, a casa não tinha muitos móveis. Então, se alguém realmente tivesse estado ali, provavelmente eu não teria percebido. Saí da casa logo depois para fazer outras coisas na cidade próxima e também visitar alguns parques locais. Levei todos os meus pertences de valor, só por precaução. E entrei em contato com o anfitrião do Airbnb para contar sobre a nota que recebi. Esperava que ele me respondesse antes de eu voltar, me assegurando de que as fechaduras estavam em bom estado e que provavelmente era apenas uma brincadeira. Depois de mais um dia longo provando restaurantes locais, visitando parques e outros edifícios interessantes, voltei para a casa naquela noite. Verifiquei e vi que o anfitrião do Airbnb ainda não tinha respondido. E fiquei um pouco apreensivo de ir dormir. Mas estava cansado e consegui me convencer de que provavelmente era só uma brincadeira, já que tudo na casa parecia bem, exatamente como quando eu a deixei. O casamento seria no dia seguinte, então, mais uma vez, assisti um pouco de TV e adormeci por volta das 11h30. Na manhã seguinte, acordei novamente sem despertador, mas desta vez olhei para o relógio e vi que era um pouco mais de 6 da manhã. Eu não precisava acordar até as 9. Estava prestes a me virar e tentar dormir mais um pouco, mas comecei a me sentir meio paranoico. Decidi me levantar e caminhar pela casa para ter certeza de que tudo estava bem. Ao sair do quarto e caminhar pelo corredor, notei imediatamente que a porta dos fundos da casa estava completamente aberta. Ao ver isso, minha vontade foi sair dali imediatamente. Sabia que a porta dos fundos estava trancada e bloqueada antes de eu ir para a cama. Corri para o quarto e empacotei tudo o que tinha em provavelmente menos de 5 minutos e me preparei para sair da casa. Justo quando estava prestes a sair pela porta da frente, ouvi a porta do armário da sala começando a se abrir. Nunca me virei para olhar. Em vez disso, corri para o meu carro. Não vi ninguém saindo da casa, mas me afastei rapidamente de carro e então entrei em contato novamente com o dono da casa para contar o que tinha acontecido. Depois entrei em contato com o atendimento ao cliente do Airbnb. O resto da viagem fiquei em um hotel. Essa história aconteceu no mês passado. Minha esposa e eu estávamos planejando tirar umas pequenas férias, só pelo fim de semana. Encontramos um Airbnb em uma área muito bonita, com bastante terreno ao redor. O lugar ficava bem ao norte, a umas 4 horas de distância. Era uma casa estilo cabana, numa colina com um terraço que oferecia uma vista espetacular para a enorme extensão de terreno próximo. A área era rodeada principalmente de bosques, colinas e só terra. Também gostamos do fato de que ficava bem isolada do resto das casas. Realmente não havia outros edifícios ou casas à vista. Na verdade, a maioria das propriedades naquela região eram casas de férias ou cabanas. Dirigimos até lá na sexta-feira de manhã cedo e chegamos à propriedade por volta das 10 horas. Ao chegar, passamos um tempo muito agradável, relaxando e curtindo o lugar. No entanto, não demorou muito para que a viagem tomasse um rumo inesperado. Aquela noite, enquanto estávamos sentados na sala assistindo a um filme, de repente ouvimos um barulho. No começo, eu não conseguia dizer de onde vinha, mas depois de pausar o filme e me levantar, percebi que vinha de uma das janelas. Caminhei pelo corredor em direção ao som e quando me aproximei consegui localizar a janela, mas, bem naquela hora, o barulho parou. Fui até a janela de onde vinha o ruído, mas ao olhar para fora não vi nada. Ainda assim, não tive um bom pressentimento porque a casa estava muito isolada e a maioria das áreas ao redor estava cercada de árvores e arbustos. Sabia que qualquer pessoa andando por ali seria suspeita. Quando voltei para a sala, minha esposa me perguntou se eu tinha visto o que causava o barulho. Justo quando estava explicando o que aconteceu, ouvimos uma batida forte na porta da frente. Soava como se alguém estivesse tentando derrubá-la. Fui até a cozinha para tentar olhar pela janela e ver quem estava na porta. Mas, mais uma vez, quando consegui me posicionar em um ângulo de onde pudesse ver, os sons tinham parado, e quem quer que estivesse ali já havia ido embora. Depois disso, não ouvimos mais nada por um tempo. Pensei que talvez quem quer que fosse já tivesse ido embora, mas cerca de 30 minutos depois ouvimos lá fora, quase inaudível, o som de um homem gritando. Não conseguia entender o que dizia, na verdade nem tenho certeza se ele estava dizendo algo.
Sabíamos que alguém estava tentando nos incomodar ou entrar na casa por alguma razão. Ouvíamos pancadas na casa, mas cada vez que olhávamos pela janela, quem quer que fosse desaparecia de alguma forma. Isso aconteceu algumas vezes mais, e minha esposa e eu começamos a ficar preocupados. Não nos sentíamos confortáveis em dormir com tudo isso acontecendo. No entanto, já era tarde, e decidi que se íamos dormir ali, eu sairia para verificar ao redor da casa. Saí pela porta da frente e dei uma volta na casa, mas não vi nada de estranho nem ouvi qualquer ruído. Esperava que isso significasse que quem quer que estivesse lá tinha ido embora. Então voltei para dentro. Decidimos que iríamos para a cama, mas que, se algo mais acontecesse, ligaríamos para a polícia imediatamente. Assim que nos deitamos e apagamos todas as luzes, quase imediatamente ouvimos um barulho repentino de vidro quebrando do outro lado da casa. Minha esposa pegou o telefone e começou a ligar para a polícia. Tranquei a porta do quarto e comecei a arrumar todas as nossas coisas. Não havia como ficarmos ali com tudo aquilo acontecendo. Enquanto esperávamos a polícia, não ouvimos mais barulhos. Como a casa ficava bem distante, a polícia demorou um pouco para chegar, provavelmente uns 20 minutos. Felizmente ninguém tentou entrar no quarto onde estávamos nesse meio tempo. Quando os policiais chegaram, minha esposa e eu saímos do quarto com nossas malas prontas. Eles nos mostraram uma janela na sala que estava quebrada, com pedaços de vidro espalhados pelo chão. Depois de vasculharem a casa, não encontraram ninguém lá dentro. Ainda assim, eu não me sentia seguro, e assim que a polícia foi embora, minha esposa e eu fizemos o mesmo e nos hospedamos em um hotel. Há alguns anos viajei para uma cidade por conta de uma possível oferta de trabalho. Fiquei de passar alguns dias explorando a área, caso acabasse me mudando para lá. Não perdi muito tempo escolhendo onde ficar. Simplesmente abri o aplicativo do Airbnb, encontrei um lugar que parecia bom e reservei. Lembro que o anfitrião parecia ser uma pessoa bem simpática quando fiz contato. Ao chegar, o lugar parecia decente. Era pequeno e bem próximo da cidade. Peguei as chaves, entrei, deixei minhas coisas e saí por algumas horas, voltando só à noite. Naquela noite, fui dormir cedo. Sempre fui uma pessoa diurna e acostumada a acordar cedo. No entanto, acordei no meio da noite, o que é incomum para mim. Quando despertei, olhei ao redor um pouco confuso, percebendo que ainda estava escuro lá fora. Olhei o relógio e vi que eram 2:30 da madrugada. Lembro que, assim que olhei o relógio, ouvi o som da porta da frente da casa se abrindo. A casa estava completamente silenciosa, e ouvir aquele barulho foi assustador. Eu sabia que ninguém mais deveria estar ali. Não tenho certeza do que estava pensando. Talvez fosse porque eu ainda estava meio adormecido e sem raciocinar direito. Mas puxei as cobertas e me escondi embaixo delas como uma criança. Em seguida, ouvi passos se aproximando do quarto onde eu estava. Meu coração começou a bater a 1000 por hora, e fiquei completamente aterrorizado. Naquele momento, recobrei um pouco a razão e percebi que me esconder embaixo das cobertas era uma ideia péssima. Mas o que mais eu poderia fazer? Não tinha tempo para me preparar para isso. Enquanto os passos se aproximavam, ficou claro que quem quer que fosse provavelmente entraria no quarto. A única coisa que pensei em fazer foi fingir que ainda estava dormindo. Talvez, só talvez, se alguém estivesse ali para roubar a casa, ao me ver profundamente adormecido, me ignorasse. Senti que essa era a minha única opção, pois não havia tempo para correr até o armário para me esconder, nem para procurar algo que pudesse usar como arma. Meu celular também estava carregando na escrivaninha fora do meu alcance, então não tinha como chamar a polícia. Quando a pessoa chegou à porta, ouvi ela se abrir, então fechei os olhos e fingi estar dormindo profundamente. Ouvi quem quer que fosse dar 2 passos para dentro do quarto, e então parou. Não escutei mais nenhum ruído ou movimento por cerca de 1 minuto. Muito cuidadosamente, abri os olhos só um pouquinho. Fui cauteloso para que parecesse que eles ainda estavam fechados, mas queria ver quem estava ali. Assim que abri os olhos um pouco, vi alguém parado bem na porta, me encarando fixamente. Observei por alguns segundos e então o reconheci. Era o homem que era dono do Airbnb. Lembrei da foto dele. Ele estava lá de pé, me olhando sem nenhuma expressão no rosto. Fechei os olhos com cuidado, sem dar a entender que os havia aberto. Estava apavorado e muito confuso, sem saber o que ele estava fazendo ali. Ele ficou parado por mais uns 5 minutos sem se mexer. Pareceu uma eternidade, e eu só esperava que ele fizesse algo.
Finalmente ouvi quando ele se virou e começou a se afastar. Fiquei deitado na cama, escutando atentamente para perceber para onde ele se movia dentro da casa. Ele foi direto até a porta e simplesmente saiu. Depois disso, fiquei acordado por mais 2 horas antes de conseguir dormir de novo. Felizmente, o homem nunca voltou. No dia seguinte, entrei em contato com o anfitrião do Airbnb e perguntei o que ele estava fazendo na casa durante a noite. Ele negou completamente que esteve ali. Depois disso, fiz uma denúncia e nunca mais me hospedei nesse lugar. Essa foi a última vez que usei o Airbnb. Isso pode soar um pouco estranho porque não é uma história assustadora no sentido tradicional. Nosso Airbnb não estava assombrado nem nada do tipo. E para começar, eu nem acredito nessas coisas. Mas quando minha namorada e eu nos hospedamos em um Airbnb na Bélgica, algo aconteceu que nos assustou tanto que não tivemos outra escolha senão deixar o apartamento e ir para um hotel. Um amigo meu disse que eu exagerei, mas tente se colocar no meu lugar. Era a primeira manhã da nossa pequena viagem de fim de semana a Bruges. Minha namorada e eu estávamos nos arrumando para sair para o café da manhã e percebemos que nenhum dos dois tinha trazido pasta de dente. Foi uma daquelas situações em que um assume que o outro levaria, mas não foi nenhum drama porque conseguimos escovar os dentes e usar algumas balas de hortelã meio duvidosas que os donos tinham deixado. Lembro que minha namorada estava procurando no banheiro para ver se o dono tinha deixado pasta de dente e disse algo como: bem que eles podiam ter deixado pasta de dente. Meio chato, eu sei, mas já chego ao ponto. Saímos para o café da manhã, demos uma volta por Bruges, compramos a pasta de dente e voltamos para o Airbnb. Naquela noite entrei no chuveiro antes de dormir e vi que minha namorada tinha comprado a pasta de dente mais estranha que já tinha visto na vida. Honestamente, parecia algo tirado de uma ração de guerra da Segunda Guerra Mundial, com um cheiro de menta antigo e forte. Terminei o banho, voltei para o quarto onde minha namorada estava meio adormecida e fiz um pouco de piada sobre ela ter comprado pasta de dente vintage. Ela estava exausta e praticamente dormindo, e me disse algo como: do que você está falando? Cala a boca e dorme. E por aí vai. Ri um pouco e me deitei para tentar dormir, mas aí caiu a ficha. Ela não entendeu o que eu disse porque não foi ela que comprou a pasta de dente. O que significa que alguém mais tinha comprado e colocado no nosso banheiro. O que significa que alguém estava ouvindo minha namorada quando ela estava no banheiro. E não é como se o lugar fosse pequeno ou o banheiro estivesse perto da porta de entrada ou algo assim. Que Deus perdoe quem acorda minha garota no meio da noite. Mas eu senti que a situação merecia, então a despertei. No começo, ela ficou irritada, me mandando deixá-la em paz. Mas quando expliquei a situação, ela sentou na cama completamente imóvel, totalmente apavorada. Tentamos pensar em como alguém poderia ter nos escutado, mas nada fazia sentido. Como eu disse, o lugar não era pequeno e as paredes eram bem grossas. Então, como é que alguém estava ouvindo a gente? O proprietário morava a quilômetros de distância, e até onde sabíamos, ninguém mais tinha uma chave. Isso é algo que até hoje me deixa inquieto. Ainda não entendo como alguém poderia ter nos escutado. Perguntei ao dono, que me disse que ninguém havia estado no apartamento. No entanto, estávamos convencidos de que tinha sido ele, o suficiente para fazermos as malas e irmos embora. Sei que ele não nos ameaçou com uma faca, nem nada disso, e que isso dificilmente daria um bom filme de terror. Mas como eu disse antes, tente se colocar no meu lugar. Alguém está te ouvindo enquanto você está no banheiro e, por tudo o que você sabe, pode também estar te observando. E seja qual for o motivo, certamente não é algo bom ou inocente. Nem pensar. Só de lembrar já nos fez querer sair dali o quanto antes. No fim, não estragou tanto a viagem. Já que percebemos o que estava acontecendo relativamente cedo, então acho que saímos bem dessa. Mas a tarifa extra do hotel foi, sinceramente, o detalhe mais assustador da história. Estou mantendo alguns desses detalhes vagos porque, sinceramente, não quero que o anfitrião descubra que publiquei essa história. Acho que ele não aprovaria. Espero que tudo bem e farei o possível para torná-la a mais completa possível. Passei 1 ano estudando no México recentemente e, como se faz em um intercâmbio, tentei viajar o máximo que pude entre os semestres. Havia uma longa pausa entre eles, e meu amigo, com quem passei a maior parte do tempo durante o intercâmbio, e eu decidimos fazer uma viagem mais longa mochilando pelo México juntos. Tínhamos um plano geral de para onde ir e o que queríamos ver, mas nem tínhamos reservado nosso voo de volta ainda.
Nem sabíamos de onde o pegaríamos. Queríamos manter tudo flexível. Nos divertimos muito e poucos dias antes do fim da viagem, finalmente decidimos que pegaríamos o voo em uma cidade próxima, que tinha passagens realmente baratas, embora a cidade em si não tivesse muito a oferecer. Então, no Airbnb encontramos um quarto bem perto do aeroporto, em uma casa com piscina, e pensamos que seria bom termos um dia tranquilo ao lado da piscina no final da viagem. Aconteceu que os anfitriões eram uma família. O marido era mexicano e a esposa era europeia. Ela até falava o nosso idioma nativo. Combinamos que pegaríamos um ônibus até o aeroporto e que eles nos buscariam lá. Quando finalmente chegamos à cidade, já estava escuro e o motorista do ônibus se recusou a nos levar até o aeroporto, pois não estava diretamente em sua rota, então ele simplesmente nos deixou na rodovia. Essa já era uma situação bem ruim para começar. Estávamos com nossas mochilas ao lado da estrada, no meio do nada, em uma cidade não tão segura do México. Mas liguei para o anfitrião e enviei nossa localização por GPS, e eles disseram que não havia problema e que viriam nos buscar. Então o marido veio nos buscar e foi uma situação bem desconfortável entrar no carro com um estranho no meio da noite, no meio do nada. Também não ajudava o fato de que o cara parecia o Dani Trejo sem bigode. Enquanto eu tentava fazer uma conversa, ele só dava respostas monossilábicas ou simplesmente me ignorava. Bom, ele não é muito de papo, pensei, e esperei que chegássemos logo. Olhando para trás, vejo milhões de sinais de alerta, mas por alguma razão, naquele momento não os percebemos. Seja porque estávamos muito cansados ou, sendo sinceros, porque realmente não tínhamos outra opção a não ser seguir em frente de qualquer maneira. Mas sim, ele nos levou. E isso deveria ter acendido alertas imediatamente. Estávamos no meio do nada. Havia campos com ovelhas e cabras ao redor, e de repente, uma estrada de cascalho se desviava do caminho asfaltado. Ao longo dessa estrada de cascalho, havia umas 6 mansões enormes, todas com muros de 2 metros ao redor, coroados com cercas tipo nato, portões enormes e pelo menos 2 cães de guarda gigantes por casa. Quando entramos na casa deles, fomos recebidos pela esposa, uma mulher de meia-idade, muito falante, mas simpática. Ela realmente havia preparado o jantar para nós, e comemos enquanto conversávamos sobre assuntos triviais. O marido apenas se sentou à mesa sem dizer uma palavra. Depois do jantar, mais ou menos, fomos direto dormir, pois já era tarde e estávamos cansados de um longo dia. Na manhã seguinte, vimos que o clima não estava tão bom, então decidimos ir ao centro e ver as poucas atrações turísticas que o lugar oferecia, em vez de passar o dia na piscina. Quando voltamos, já estava escuro, mas decidimos entrar na piscina de qualquer jeito para nos refrescar, já que fazia muito calor e a umidade estava alta. A esposa se juntou a nós e, em algum momento, meu amigo cometeu o erro de perguntar como eles tinham conseguido comprar uma casa daquele tipo, já que não parecia compatível com a faixa de preços dos empregos que nos haviam dito que tinham. Ela desviou um pouco da pergunta e acrescentou que seu marido era muito habilidoso, que havia crescido nas ruas e que basicamente ele mesmo construiu a casa. Percebemos que talvez não fosse o melhor assunto e mudamos de conversa. Esse foi o último dia da nossa viagem e tínhamos nosso voo de volta para casa logo de manhã. Ainda nos restava um pouco de erva que tínhamos levado para a viagem, e achamos que seria agradável fumar um pouco, já que era nossa última noite. Mas, por ser uma casa de família e com crianças por perto, pensamos que seria melhor perguntar à nossa anfitriã se isso os incomodaria. Mais tarde naquela noite, perguntamos à esposa se tudo bem fumar na propriedade, o que por algum motivo ela achou muito engraçado e começou a rir. Ela gritou para o marido, que estava jogado no sofá assistindo TV. "Meu amor, os meninos perguntaram se tudo bem fumar maconha. O que você acha?" E ele simplesmente riu, mas não respondeu, olhando para ela com uma expressão de surpresa enquanto ela nos dizia: "Claro, fiquem à vontade." Então fomos para o terraço e começamos a fumar nosso baseado. Depois eles se juntaram a nós e começamos a conversar. E foi aí que tudo ficou realmente estranho. Por alguma razão, eles começaram a fazer todos os tipos de perguntas sobre a erva. De onde a conseguimos, quanto tínhamos, de quem compramos e quanto custaria na Europa. Eles pareciam interessados demais na erva. E em um momento, a esposa simplesmente nos revelou casualmente: "Sim, pensamos em fazer isso como fonte de renda, vender erva, mas muita gente morre por isso porque os cartéis não gostam. Na verdade, meu marido costumava matar pessoas que faziam isso." Eu imediatamente fiquei sóbrio. Ela realmente disse isso? Como se lesse minha mente, o marido acrescentou:
Sim, quando eu tinha uns 16, matei muita gente para o cartel por dinheiro. E disse isso como se estivesse dizendo que cortava a grama quando era adolescente. Ainda pensei que devia ter entendido mal. Então mandei uma mensagem para meu amigo que estava sentado do outro lado da mesa, tentando não fazer contato visual, porque sabia que isso nos deixaria nervosos. Ele confirmou que tinha entendido certo. Discutimos o que fazer e concordamos que não havia uma ameaça imediata e que o melhor era ficar, já que não tínhamos para onde ir, e já era tarde. Mas as coisas ficaram ainda mais loucas. Tentamos manter a compostura e não perder o controle enquanto continuávamos conversando com nossos anfitriões. Uns minutos depois, no entanto, o marido se levantou e foi para dentro buscar algo, e voltou com literalmente 1 quilo de maconha, prensado em um tijolo. Ele começou a quebrar pedaços do tijolo e enrolar em um baseado que provavelmente deixaria o Snoop Dogg fora de combate. Tinha o tamanho do meu polegar e calculo que tinha uns 2 gramas de erva. Claro, ele nos ofereceu o baseado, mas educadamente recusamos, dizendo que já estávamos bem chapados. Ele pareceu um pouco ofendido, mas felizmente aceitou nossa desculpa. Depois, as coisas pioraram ainda mais. Alguns minutos depois, ouvimos um par de estouros fortes. A esposa ficou um pouco nervosa e perguntou: "O que foi isso?" Ao que ele respondeu tranquilamente: 9 milímetros, confirmando minha suspeita de que tinham sido tiros. Eu diria que foram uns 7 tiros, um seguido do outro, rapidamente. A esposa ficou nervosa e perguntou se devíamos entrar, e ele respondeu: "O que você acha que eles estão atirando? Para o alto, nas vacas, nas pessoas?" Mas ele só deu de ombros e ficamos do lado de fora. Uns minutos depois houve mais tiros, mas dessa vez ainda mais perto. A esposa ficou ainda mais preocupada e perguntou de novo: "Devemos entrar? No que você acha que estão atirando?" Acho que nunca vou esquecer quando ele respondeu da maneira mais calma imaginável: "Não, está tudo bem. Não ouvi nenhum grito ainda." Não sei porquê, mas a forma como ele disse isso tão calmamente me aterrorizou. E até hoje meu coração dispara só de pensar nisso. Depois disso, rapidamente nos desculpamos e fomos para o nosso quarto. Quando finalmente conseguimos conversar, basicamente perdemos o controle e ficamos em pânico. O que diabos deveríamos fazer? Estávamos trancados em uma casa com um assassino de aluguel no meio do nada absoluto. Tinha gente atirando lá fora. Decidimos que provavelmente a melhor opção era ficar pensando: bem, somos os convidados deles e ele não vai nos fazer mal. Além disso, é melhor ter muros, cães e um assassino entre nós e as pessoas que estão atirando lá fora. Então, nos trancamos no quarto e não dormimos nem um segundo até de manhã, quando saímos dali o mais rápido possível e fomos para o aeroporto. Nunca estive tão feliz em ser revistado na segurança na minha vida. No ano de 2018, meus 3 amigos e eu, todos homens com pouco mais de 20 anos, decidimos viajar para Bali por uma semana. Era barato e tínhamos tempo, então por que não? Nosso itinerário incluía turismo, experimentar a comida local, escalar montanhas, visitar bares na praia. Basicamente umas férias típicas na Indonésia. Honestamente, foi uma experiência surreal. O país é absolutamente lindo e a comida era incrível. O único problema que tive durante a viagem foram os locais. As drogas eram muito presentes por lá, especialmente os cogumelos alucinógenos. As ruas estavam cheias de pessoas desesperadas para nos vender seus produtos. Não exagero quando digo que um cara até me agarrou pelo braço, porque ignorei sua oferta de viagem só de ida para conhecer Jesus com desconto de 2 por 1. Me soltei enquanto meus amigos riam e sugeriam que talvez eu estivesse perdendo a oportunidade de conhecer nosso Senhor e Salvador. Ele parecia frenético e desesperado, como se estivesse prestes a se lançar sobre mim como um cachorro raivoso. Não me senti muito assustado, pois estávamos confiantes de que poderíamos lidar com eles, já que metade deles nem estava sóbria. No entanto, isso era só a ponta do iceberg. O verdadeiro pesadelo começou quando voltamos para nosso Airbnb à noite. Tínhamos que acordar cedo na manhã seguinte e estávamos exaustos. O lugar era extremamente barato e nem sequer tinha um mecanismo de travamento adequado na porta. Eram 2 portas de madeira que se abriam para dentro, e a única forma de fechá-las era travando um bloco de madeira através de alguns buracos na porta. Era uma fechadura bem primitiva, mas suponho que fazia o trabalho. Tudo estava indo bem até a última noite da nossa viagem, quando percebemos que o bloco de madeira havia desaparecido.
Procuramos por todos os lados, mas sem sucesso. Achei que algum de nós poderia tê-lo deixado em outro lugar. No fim, improvisamos usando um bastão de selfie. Eu sei que soa como uma ideia horrível, já que não tínhamos nada que encaixasse nos buracos para trancar a porta. Fomos dormir sem esperar nada de estranho, pois já estávamos ali há 6 dias sem problemas. Acordei com uns sons estranhos de clique no meio da noite. Levantei da cama pensando que talvez fosse algum dos rapazes. Então me aproximei do barulho sem preocupação. Todos os meus amigos estavam dormindo, então decidi investigar a origem do som. O alvoroço parecia vir da porta, então fui até lá, sentindo-me extremamente confuso. Quem poderia estar na nossa porta a essas horas da noite? Notei que as portas estavam um pouco abertas e que o bastão de selfie estava deformado de um jeito estranho. Dei uma olhada para fora e vi 3 pessoas espiando pela fresta entre as portas. Eles estavam muito perto da entrada e tentavam empurrar as portas para abri-las. Gritei perguntando quais eram suas intenções e percebi que um deles segurava o bloco de madeira. Fiquei em choque e perplexo com a situação, pois reconheci um dos homens. Ele era o encarregado da limpeza dos Airbnbs e dos caminhos durante o dia, então não havia motivo para que ele estivesse ali às 3 da manhã. Outro dos homens perguntou se o bloco de madeira nos pertencia, pois supostamente o encontraram do lado de fora do Airbnb. Eu claramente percebi que era uma desculpa absurda, já que não havia absolutamente nenhuma razão para fazer isso às 3 da madrugada. Chamei meus amigos, e os 3 homens saíram correndo imediatamente. Expliquei a situação para os rapazes e ficamos acordados até amanhecer, caso eles tentassem fazer algo estranho. Decidimos informar na recepção sobre o suposto funcionário, mas a descrição que dei não batia com a deles. Nos disseram que os encarregados da limpeza que haviam contratado eram apenas mulheres entre 30 e 40 anos. Isso nos gelou o sangue ao percebermos que havíamos deixado entrar um completo impostor e que ele tinha saído e entrado dos nossos quartos enquanto não estávamos. Por sorte, não perdemos nada importante e saímos da situação sem problemas. Mas não consigo imaginar o que poderia ter acontecido se eu não tivesse acordado naquela noite fatídica, já que as portas estavam prestes a serem abertas. Eu estava simplesmente agradecido por ser nossa última noite. Lá estava eu, viajando pelo país no meu carro. Já tinha mais de uma semana dirigindo desde a cidade onde eu morava e até então vinha dormindo no carro para economizar dinheiro. Só quando cheguei a uma cidade grande o suficiente, decidi me dar o luxo de uma cama de verdade e confortável. Optei pelo Airbnb porque é mais barato que a maioria dos hotéis. Reservei esse Airbnb um dia antes de chegar à cidade, então não havia muitas opções disponíveis. Encontrei um apartamento no Airbnb que parecia muito novo e moderno, e estava em uma localização excelente. O preço era razoável para a localização e quase parecia bom demais para ser verdade. A única desvantagem era que estava listado como novo e não tinha nenhuma avaliação. Achei que o preço estava baixo por ser um anúncio novo, então decidi arriscar. Afinal, tinha que ser legítimo, certo? Já que era pelo Airbnb. Quando cheguei ao prédio, ele me pareceu mais antigo do que eu esperava. Mais tarde percebi que provavelmente meu Airbnb era o único apartamento reformado do prédio, que parecia estar em mau estado. Tinha mais a aparência de um dormitório estudantil do que de um edifício residencial. De qualquer forma, deixei isso de lado, pois não estava pagando muito. Então, o que poderia esperar? O apartamento em si era como nas fotos, e isso já era o suficiente para mim. Tudo correu bem nos primeiros dias. Como mulher viajando sozinha, sempre faço questão de estar segura. Não saio quando está escuro e sempre tranco a porta com todas as travas, inclusive a corrente de segurança. Enfim, no terceiro dia, estive fora a manhã toda e voltei ao apartamento para me trocar e ir à praia. Novamente fechei a porta com todas as travas, inclusive a corrente de segurança. Estava em frente à porta, assistindo TV enquanto me trocava, quando de repente a porta se abre e alguém tenta entrar. Tive muita sorte de ter colocado a corrente de segurança, pois do contrário, a porta teria se aberto completamente. Eu estava nua e ninguém mais deveria ter as chaves. Minha primeira reação foi dizer, desculpe, e fechar a porta imediatamente, travando-a de novo. Fiquei em frente à porta, assustada e em choque, percebendo que essa pessoa ainda poderia entrar, já que obviamente tem as chaves do apartamento. Primeiro pensei que talvez fosse a dona voltando depois de eu já ter saído, mas minha saída estava marcada para o dia seguinte.
Então isso não fazia sentido. Depois de chorar por alguns minutos, me recuperei e liguei para a dona para contar o que tinha acontecido. Ela me disse que ninguém mais deveria ter um jogo de chaves além dela e de mim, e que ela estava no trabalho, então não era ela. Eu estava com medo de ficar no apartamento porque alguém poderia entrar, e também não queria sair, pois todas as minhas coisas de valor estavam lá. Era uma situação de perder ou perder. Então liguei para meu pai, que me disse que não estava certo alguém mais ter as chaves, e que a dona deveria resolver isso imediatamente. Conversamos com ela e ela me disse que viria logo com um chaveiro para trocar a fechadura e me dar um novo jogo de chaves. Ela então explicou que só tinha esse apartamento há 6 meses e que antes da minha estadia, tinha tido apenas uma outra reserva de Airbnb. Também mencionou que o apartamento havia ficado vazio, fora essas 2 reservas, porque estava sendo reformado, o que agora fazia sentido, já que o prédio parecia uma porcaria e não combinava com o apartamento. Ela disse que a única possibilidade de quem poderia ter sido era de antigos donos ou alguém relacionado a eles. Isso não é ilegal? Essa possibilidade ou teoria realmente me deixou perturbada. Como é possível que eu estivesse fora o dia todo, todos os dias, e nos 10 minutos em que estava no apartamento, alguém tenta entrar? Sabiam que eu estava lá. E para que queriam entrar? Se esse apartamento ficou vazio por meio ano, será que faziam isso com frequência? Ou será que me viram entrar e tentaram me fazer algum mal? Essas perguntas não saem da minha cabeça. Só sei que tive sorte de ter colocado a corrente na porta. Do contrário, nem quero imaginar o que mais poderia ter acontecido. Nem preciso dizer que não vou deixar uma boa avaliação e que nunca mais vou ficar em um Airbnb que não tenha avaliações ou que pareça bom demais para ser verdade. No verão de 2019, minha parceira e eu, ambos com pouco mais de 20 anos, decidimos fazer uma viagem de carro até Vancouver, no Canadá, e ficar no Parque Provincial Golden Ears. Gostávamos de acampar e estávamos de férias de primavera, então queríamos fazer algo diferente e aproveitar ao máximo nosso descanso. Minha parceira nunca havia saído dos Estados Unidos, então parecia uma experiência nova e empolgante. Era uma viagem de 6 dias, com Airbnbs em cada estado. E o grande final era um acampamento reservado em Golden Ears, perto do lago Alouette. Fizemos uma mala desastrosa e levamos uma barraca gigante, um monte de frutas e vegetais para comer saudável, guardados em um cooler que era pequeno demais, uma faca e uma tábua de cortar para preparar os lanches enquanto dirigíamos. Começamos na Califórnia e nos revezamos ao volante do nosso brilhante Ford Fiesta vermelho. Passamos pelo Oregon e Washington até que finalmente chegamos a Vancouver. Ficamos 1 ou 2 dias em cada estado, bebemos um pouco além da conta e ficamos acordados até tarde. O Canadá foi a melhor parte, e o lago Alouette era como caminhar dentro de uma pintura. Andamos descalços sobre as pedras, mergulhando os dedos dos pés no lago gelado. Fizemos uma trilha e vimos uma linda cachoeira onde um casal passava 1 hora tirando fotos um do outro. E imitamos suas poses de longe. Tudo era perfeito e o acampamento estava vazio, exceto por aquele casal. Fomos dormir cedo naquela noite. Estava tranquilo, e eu acordei com um ruído de passos do lado de fora da barraca. Minha parceira continuava dormindo e roncando. Não dei muita atenção porque estava completamente escuro, e provavelmente era algum animal. O ruído continuava, cada vez mais perto da barraca. Sentei e peguei meu celular, e quando a tela acendeu, me cegou por um segundo. Nesses 2 segundos pude distinguir uma pessoa bem do lado de fora da nossa barraca. Eu congelei e me sentei. Aquela pessoa não se movia e estava perto o suficiente para abrir a barraca. Comecei a cutucar minha parceira para acordá-la porque eu não sabia o que fazer. Ela acordou e eu disse que havia alguém do lado de fora da barraca. Então ouvi passos leves se afastando do nosso acampamento. Minha parceira, meio adormecida, começou a dizer alto, "O quê?", confusa. Um carro ou caminhonete estava estacionado bem ao lado da nossa área de acampamento e não havia mais ninguém por perto. O veículo ligou e foi embora, mas não acendeu os faróis até que virou a esquina e ficou fora do nosso campo de visão. Não consegui distinguir muito, mas parecia uma caminhonete. Agora eu estava tremendo e minha parceira não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu queria ir embora, mas Golden Ears fecha a entrada até às 6 ou 7 da manhã e eram só 1 da madrugada. Então teríamos que ficar ali por mais algumas horas. Nos mudamos para o Ford Fiesta e nos acomodamos para dormir no carro, que estava cheio de coisas.
Minha parceira adormeceu imediatamente e achou que eu estava sendo paranoica. Mas será que poderia ter sido um guarda florestal ou algo assim? Para mim, aquele comportamento parecia estranho demais para um guarda florestal. Fiquei ali sentada, acordada, por cerca de 2 horas. O carro estava trancado e eu queria dormir, mas não conseguia. Estava no banco do passageiro, minha parceira no banco do motorista dormindo, e eram 3 da manhã. Eu estava meio desperta quando ouvi um carro se aproximando lentamente pela estrada, com os faróis apagados. Quando virou a esquina, soube que devia ser a mesma caminhonete e fiquei apavorada, mas a adrenalina corria nas minhas veias. A caminhonete deu uma volta devagar e parou bem em frente ao nosso acampamento, no mesmo lugar de antes. Senti que ia vomitar. Eu não tinha nenhuma arma, apenas a faca de cozinha que tínhamos levado para cortar frutas e vegetais. Então a peguei e tentei me parecer zangada, louca e ameaçadora. Sentei reta no banco do passageiro, segurando a faca de cozinha. Levantei-a na altura dos olhos e encarei fixamente a caminhonete no escuro, como o pai na pintura American Gothic. A caminhonete parou e foi desligada. Uma luz brilhou diretamente no meu rosto, vinda de dentro da caminhonete, e eu devolvi o olhar, aterrorizada, no meu brilhante Ford Fiesta vermelho, segurando minha faca grande e sem piscar. A caminhonete então ligou o motor de novo, acendeu os faróis e os manteve acesos, me cegando. Depois foi embora, deu meia volta e voltou pelo caminho de onde tinha vindo. Meu coração literalmente batia descontrolado. E eu acordei minha parceira, dizendo que precisávamos sair dali. Empacotamos tudo jogando as coisas dentro do carro e ficamos acordadas até às 6 da manhã. Quando finalmente pudemos sair, fomos embora sem parar. Só ficamos falando e tentando entender o que tinha acontecido. Finalmente decidimos que as duas precisávamos dormir um pouco. Acho que posso morrer neste Airbnb. Não sei onde estão meus amigos e nem mesmo sei onde estou. Nenhum de nós conseguiria pagar por este lugar sozinho. E mesmo entre os 5 acabou saindo caro. Mas, sejamos justos, era uma casa incrível. Tinha 3 andares, com uma fachada escura e em formato de escamas. Pablo cresceu na área e foi ele quem encontrou o lugar. Ele tinha ouvido todo tipo de histórias sobre como era assombrado e sobre seu passado sombrio. Mas naquela época, a casa não estava aberta ao público. Quando escolhemos essa cidade como destino, ele se apressou em reservar o local. Eu fiquei intrigado, mas a perspectiva de ficar em uma casa assombrada não me empolgava tanto quanto empolgava meus amigos. Desde o momento em que entramos, Ida e eu sentimos uma energia estranha que nos inquietava, enquanto Karen, Daniela e Pablo exploravam animadamente cada cômodo. Nós duas ficamos perto da porta. A casa era bonita, sim, mas de uma forma ameaçadora. A madeira escura e os vitrais faziam com que quase não entrasse luz, nem mesmo no meio do dia. As velhas tábuas do chão rangiam sob os passos dos nossos amigos enquanto eles exploravam. Uma porta ao lado da cozinha chamou minha atenção e me vi atraída por ela. Dentro, havia uma escada estreita e incrivelmente íngreme. Só dava para ver alguns degraus antes que desaparecessem da nossa vista, parecendo antiga e, para ser sincera, assustadora. "Querem se juntar ao tour?" gritou Pablo para nós. Ele se movia pela casa como um especialista e compartilhava curiosidades sobre o lugar, embora afirmasse nunca ter estado ali antes. Falava da casa como se fosse uma velha amiga. Ele era o membro mais recente do nosso grupo e eu só o conhecia havia alguns meses, mas era a vez que eu o via mais empolgado, quase eufórico. A casa era grande o suficiente para que cada um tivesse seu próprio quarto. Não estava muito entusiasmada com essa ideia. A última coisa que eu precisava, com minha imaginação hiperativa, era um quarto enorme só para mim. Naquela noite, quando estava prestes a fechar os olhos, achei que ouvi algo se movendo no andar de cima. Parecia que algo grande e úmido se arrastava pelo chão. Não era um movimento passivo. Estava se esgueirando. Através da grade de ventilação na parede, consegui ouvir um leve suspiro doloroso. Liguei o celular e coloquei música para abafar o som. Parecia um gemido. Aumentei o volume, me cobri com o cobertor e enfiei os fones nos ouvidos, ainda que isso significasse problemas auditivos no futuro. Se você não consegue ouvir, não pode te machucar, certo? De alguma forma, consegui dormir. Na manhã seguinte, perguntei aos outros se tinham tido experiências estranhas, mas parecia que só eu. Pablo parecia empolgado. Tinha muitas perguntas e realmente esperava que a casa estivesse assombrada.
Eu disse simplesmente que ouvi passos, pensando que isso me faria soar menos louca do que dizer que ouvi algo se arrastando e gemendo durante a noite. Ele me olhou com um sorriso astuto, como se soubesse que eu estava escondendo alguma coisa. Passamos o dia na cidade e nos divertimos muito. Karen perguntou sobre a casa onde estávamos hospedados e um homem mais velho em uma pequena sorveteria nos disse que achava irresponsável e perigoso alugar aquele lugar, depois do que tinha acontecido ali. Acontece que várias tragédias ocorreram na casa, algumas tão recentes quanto os antigos donos, antes do nosso anfitrião do Airbnb, e outras quase 200 anos atrás. Ele mencionou que acreditava que o sofrimento poderia abrir uma porta e deixar algo entrar. Você acha que é assombrada? Perguntou Daniela com seus olhos verdes bem abertos, atenta a cada palavra do homem. Sempre pensei que uma casa assombrada significasse que alguém morreu, mas nunca foi embora. Coçou o queixo e se inclinou para criar suspense. Mas não acho que o que anda por esses corredores tenha sido humano algum dia. Suas palavras me deixaram com uma nuvem escura sobre mim pelo resto do dia. Os sons do andar de cima continuaram na segunda noite. Golpes úmidos seguidos de arrastos lentos e gemidos que me reviravam o estômago. Mentalmente, dei ao que quer que fosse que fazia esses sons o nome de O Rastejador, e me arrependi imediatamente, pois dar-lhe um nome não acalmava meus temores. Coloquei música de novo, e dessa vez acordei por volta da meia-noite. O álbum havia acabado, mas felizmente, também os sons perturbadores de cima. Ouvi vozes que vinham da sala e pensei em ver se meus amigos também não conseguiam dormir, mas não havia ninguém lá. Não era como se tivessem saído justo antes de eu chegar, porque naquela casa o chão rangia a cada passo. Arrastei os pés para voltar ao quarto sem fazer barulho, com as meias deslizando no chão de madeira. Logo depois de fechar a porta, alguém bateu suavemente. Era como se estivesse a poucos passos atrás de mim o tempo todo, mas por que eu não o tinha ouvido antes? Posso entrar? Sussurrou Karen. Senti alívio, a casa realmente estava me afetando, e agradeci por ter companhia. Antes que eu pudesse responder, ela repetiu a pergunta em um tom mais cantado. Posso entrar? Quero te mostrar uma coisa. Ela disse meu nome, mas pareceu ter dificuldade em pronunciá-lo, como se nunca o tivesse dito antes. Fiquei paralisada. Sim, meu nome pode não ser comum aqui, mas nos conhecemos há 10 anos e ela sempre o dizia com facilidade. Diante da minha falta de resposta, parecia estar raspando a porta. Soltou um som semelhante ao de um animal ferido. Liguei todas as luzes do quarto e passei o resto da noite em claro, tentando encontrar uma forma de dizer aos meus amigos que não passaria outra noite ali. Claro que pagaria minha parte, mas no dia seguinte me hospedaria em um hotel na cidade. No dia seguinte, Pablo me olhou intrigado. Ei, ele se inclinou na minha direção. O que aconteceu com você ontem à noite? Você foi até a minha porta e tentou me levar ao porão, lembra? Eu nunca havia ido ao quarto de Pablo. Estava ocupada demais lidando com o meu próprio tormento. Daniela e Ida contaram histórias parecidas. Alguém bateu em suas portas e disse algo como: Você viu o porão? Deixe-me te mostrar. E tentou levá-las para baixo. Nenhuma das duas abriu a porta. Diana porque estava cansada e não queria socializar. Pablo porque mal me conhecia e achou que eu estava agindo de forma estranha. Ida disse que sentiu que quem estava na sua porta não era um de nós. Daniela não desceu para o café da manhã. Por volta do meio-dia, Karen também não havia aparecido, e eu me ofereci para ir procurá-la. Subi as escadas e, enquanto observava os detalhes únicos da casa, notei que no átrio do terceiro andar havia uma bela janela com vitrais horizontais no teto. Paralelo a ela, havia uma clarabóia projetando manchas vermelhas e púrpuras no chão. Nunca tinha visto nada assim antes. Não vai ser surpresa saber que Karen não estava no quarto. Ouvi passos no andar de cima, no terceiro andar, e subi até lá. Revisei cada quarto e não havia ninguém, mas o ambiente estava bem mais frio do que nos outros andares. Meus amigos tinham verificado a casa toda, exceto o porão e a escada escura da cozinha. Nos reunimos na cozinha, olhando para as escadas. Pablo disse que iria ao porão se alguém subisse pela escada da cozinha. Depois de um momento desconfortável, Daniela se ofereceu, para meu imenso alívio. Embora fosse a menor de nós, ela teve que subir engatinhando as escadas. Ouvimos 2 pares de passos no andar de cima. Meus nervos estavam à flor da pele. Subi logo atrás dela, e alguém bloqueou a luz no topo da escada. Daniela saiu, caminhando como uma pessoa normal, sorrindo para nós. Ela cheirava a mofo e parecia desalinhada, com uma rigidez estranha no jeito de andar. Não encontramos nenhuma porta para o porão,
Mandamos uma mensagem para o anfitrião pedindo a localização do porão e recebemos uma resposta perturbadora. Não há porão. Pablo riu e Daniela olhava para cima absorta. Fomos até a cidade para ver se alguém havia visto Karen e passamos o dia procurando por ela. Aquela noite tranquei a porta do meu quarto. Por volta das 3 da manhã acordei com um gemido e batidas do lado de fora. Preciso da sua ajuda. Tentei reconhecer a voz. Era baixa, mas soava feminina. Não era Ida, não era Karen e tampouco Daniela. A maçaneta girou rapidamente e bateram na porta. Eventualmente os passos se afastaram. Na manhã seguinte, Ida estava sorridente, quase radiante. Parecia diferente, sem maquiagem e com o cabelo, normalmente bem arrumado, meio estranho, desalinhado. Daniela e Pablo não tinham descido. Você devia dar uma olhada lá em cima, sussurrou Ida, com o mesmo tom estranho que ouvi na noite anterior. Apontou para as escadas da cozinha. Senti a garganta apertar. Balancei a cabeça e ela respondeu com um sorriso. Não encontrei Daniela e ouvia ruídos de rasgos e mastigação. Disse a Pablo que precisávamos ir embora enquanto ainda era dia. Voltar com mais gente, porque algo terrível estava acontecendo. Pablo tentou me convencer a ficar e então eu apaguei depois de um golpe. Acordei no porão. Acontece que existia, sim, um porão. Karen estava lá, amarrada pelos pulsos à parede com o olhar vidrado e pálida. Chamei seu nome e ela me olhou com fraqueza, vestindo a mesma roupa de 2 dias atrás. Ouvi passos na escada. Era Pablo, carregando um cooler e uma bolsa de ferramentas. Nunca fiquei tão feliz em vê-lo, até que ele se aproximou e me deu um tapa na cabeça, sorrindo com uma loucura nos olhos. Enquanto ele selecionava uma ferramenta longa e afiada, me lancei contra ele e corri. Cheguei a uma parte da casa que nunca tinha visto antes, bem mais deteriorada. Me escondi em um quarto onde a luz entrava por 2 janelas pequenas e bloqueei a porta. Liguei para a polícia. Só posso esperar que consigam me encontrar aqui antes que Pablo ou algum dos outros moradores o faça.